Olá, tudo bem, gente? Pronto, quem tá falando aqui é a professora Renata, tá? Professora de Ciências e do Colégio Zé de Alencar. Então, um beijo pra vocês primeiro. E hoje a gente vai bater um outro papo ainda, falando sobre as questões do coronavírus e do Covid, tá? Mas hoje a gente vai falar outra coisa. Assim, tá ligado? Porque existem algumas formas da gente se prevenir, né, da contaminação com o coronavírus e assim pegarmos, obviamente, a Covid-19. Então, uma das recomendações, que é básica, né, é que a gente utilize o álcool em gel, tá? Se você não tiver oportunidade de lavar as suas mãos, que o melhor é que a gente lave nossas mãos com água e sabão, se a gente tiver oportunidade, a gente vai estar utilizando, então, o álcool em gel, tá? Bota um pouquinho e aí a gente, então, limpa as nossas mãos, tá? O que acontece? Outra coisa, o uso da máscara, tá bom? Evitar o contato com as pessoas, de abraçar, de tocar as mãos, etc. Tá? Enfim, então, essa é uma das maneiras que mais se fala na televisão, que a gente, né, evite as aglomerações, evite sair de casa, né, que a gente obedeça ao isolamento, porque o nosso estado, enfim, é um dos estados que tem maiores problemas, tá? Nós temos aumentado bastante o número, tanto é que o nosso governador teve que tomar algumas medidas mais drásticas, né, as medidas mais fortes. Enfim, gente, existe uma outra recomendação, principalmente para algumas pessoas que nós precisamos de vez em quando sair de casa. A gente precisa ir no supermercado, a gente precisa ir numa farmácia, e, enfim, tem pessoas que precisam trabalhar, precisam trabalhar no hospital, né? Policiais, então existem pessoas que precisam sim sair para trabalhar, tá bom? E aí, como fazer quando as pessoas chegam em casa? Que elas podem trazer os vírus para dentro da nossa casa, tá bom? Então, uma das recomendações é que a gente utilize, assim que chegar, tire. Aquela máscara não pode ser mais utilizada. Se ela for reutilizada, essa máscara tem que ser lavada. Se for descartar, joga-se fora, né? E um dos cuidados principais é com os sapatos, né? Você não deve, não pode, a recomendação é que você não entre dentro de casa com os seus sapatos, tá? Deve que deixe do lado de fora. Mas se for o caso de você precisar entrar, se recomenda que você deixe um paninho na porta, né, com água sanitária, certo? E aí daqui a pouco eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer isso direitinho. Só que o que acontece? Muitas vezes é necessário, algumas pessoas acham, tá, que precisam misturar água sanitária com outras coisas. Eita, gente, aí ó, algumas combinações com água sanitária não é legal, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês o que vocês não devem fazer. Aliás, esse vídeo, gente, é para que você mostre para o seu pai, para a sua mãe, ensine a eles, para sua avó, para sua tia, as pessoas que moram na sua casa. E pergunta primeiro se eles fazem esse tipo de mistura, se você já viu eles fazendo isso. E aí você vai ensinar, tá? Do jeitinho que a tia Renata vai dizer aqui, vocês vão ensinar, tá bom? Tá? Então, nós vamos falar de um produto muito utilizado na nossa casa, tá? Que é a famosa água sanitária. Vou botar o nome aqui que eu não vou fazer a propaganda, não, tá? A famosa água sanitária, tá bom? Água sanitária, ela é recomendada para limpeza de banheiro, né? Nós podemos passar o pano na nossa casa com água sanitária, tá bom? Mas algumas pessoas acham que fica fraco, né? E aí não querem, tá bom? E aí, aliás, não quer usar só a água sanitária com água. Vão fazer misturas. E aí eu vou falar de uma misturinha, tá? De água sanitária com esse produtinho aqui que é o vinagre. Gente, não tem jeito que eu não posso ficar assim com a mão, né? Eu tenho que acabar mostrando. Mas não é fazendo propaganda, não, tá? Mas o vinagre, o uso do vinagre e o uso de água sanitária não é uma boa combinação. Eles sozinhos, eles são perfeitos. Eu uso muito vinagre, tá? Quando eu vou limpar o frango, tá bom? Então eu gosto de deixar ele de molho, um pouquinho com vinagre, porque ele tem um cheirinho, né? Aquele cheirinho de frango e tal.
E também para tirar um pouquinho da gordura, tá? Então eu utilizo o vinagre. Depois eu tiro, né? Porque ele vai deixar um gostinho azedo. Enfim, então é perfeito para você colocar as verduras, né? Aí bota de molho ali no vinagre antes de colocar de volta na sua geladeira. Pode ser utilizado também nessas situações para caso de verduras, tipo, você chega com tomate, com alface e tal, alimentos que a gente vai consumir cru, e aí a gente precisa limpar. E não basta só lavar com água, a gente precisa fazer uma misturinha, né? Que é recomendado que você, num litro d'água, você coloca aqui 3 gotinhas de água sanitária, mistura tudo, né? E bota toda a verdura ali e deixa só 5 minutos de molho. Depois não é para lavar, porque se você vai e lava na água, contamina, né? Pode contaminar de novo, tá bom? Não vai ficar com gostinho de água sanitária não, porque são só 3 gotinhas no litro d'água, tá bom? Ok? Pronto, isso é para fazer uma desinfecção legal no nosso alimento, certo? Mas aí tem gente que quer misturar os dois, gente. Quer misturar água sanitária com vinagre. Essa combinação é péssima, tá? Essa combinação vai acabar produzindo um gás, tá? Um gás chamado de cloro gasoso, tá? Esse gás é muito prejudicial, ele é um gás tóxico que a gente não deve inalar, tá bom? Então, ó, nada de fazer essa combinação, tá bom? Tem gente aqui, a menina que trabalha na minha casa, mistura um pouco, bota um pouquinho de água sanitária, de vinagre na água, né? E passa o pano assim, que serve também para desinfetar. Pronto, mas eu não preciso fazer os dois, tá bom? Nada de misturar água sanitária e vinagre. Quer ver uma outra combinação que não dá certo? Preste atenção. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar esse, que ele é um pouquinho mais pesado. Só um instante, para não balançar muita mesa. Pronto, isso aqui é um desinfetante, tá? O desinfetante. Por quê? O que que acontece? Muitas vezes essa água sanitária tem um cheirinho desagradável. Eu detesto se pingar na minha mão. Deixa eu abrir mais aqui para não cobrir muito meu rosto, tá? Então, eu não gosto, ninguém gosta do cheiro de água sanitária, né, gente? Aí, o que que se faz? Para deixar um cheirinho na casa um pouco mais agradável, para poder passar o pano, se bota, então, o desinfetante. Vou botar ele aqui de lado, tá? Vai misturar água sanitária com desinfetante. Gente, essa mistura não é nada legal. Ela vai produzir uma substância chamada de tricloramina. Olha, essa substância pode provocar queimaduras na nossa mucosa do trato respiratório. A gente inala esse gás, tá? E ele pode queimar as partes internas do nosso nariz. E inalando esse gás, pode queimar também as partes do nosso trato respiratório, tá? E pode, inclusive, gente, provocar asfixia. Claro que um problema grave desse seria mais num ambiente fechado, tá bom? Às vezes a gente, quando vai limpar a casa, vai varrer, para evitar que o vento levante muito poeira, a gente fecha a porta, fecha as janelas e continua fazendo o trabalho com tudo fechado. E aí a produção desse gás, a inalação, pode te trazer sérios problemas. Então não faça, tá bom? Não misturem água sanitária com desinfetante. Uma outra coisa que pode trazer muitos problemas. A menina que faz a limpeza na minha casa, eu peguei ela fazendo isso, gente. Ela botou água sanitária e misturou, sabe com quem ainda botou, ó? Um copinho de álcool. Aí eu, o que você tá fazendo? Aí eu, não, dona Renata, botando um pouquinho de álcool aqui pra... Eu disse, de jeito nenhum, tá? Essa mistura, deixa eu arranjar um canto aqui que a minha mesa agora ficou muito cheia, tá? Essa mistura, gente, por incrível que pareça, vai formar uma substância chamada de cloroforme. Ô, gente, desculpa, minha cachorra tá latindo. Enfim, que eu tô gravando em casa, tá? Mas olha só, vai formar uma substância que é o clorofórmio. E o clorofórmio, gente, ele pode prejudicar os nossos pulmões, ele pode prejudicar o fígado, ele pode prejudicar os nossos rins, os nossos olhos também, o nosso sistema nervoso, tá bom? Então veja o tanto de prejuízo que nós podemos ter a partir dessa mistura, tá? De álcool e água sanitária, tá bom? Então, nada disso. Gente, o que eu quero dizer para vocês, que vocês ensinem aos pais de vocês, é que basta a água sanitária.
Acabou, ela não precisa de nenhuma mistura. Ela produz esse cheiro desagradável? Produz, mas ele não fica na casa. Você pode passar o pano que depois de alguns minutos você nem sente mais o cheiro. Como é que você deve utilizar na sua casa, tá? Você vai fazer isso aqui, tá? Você vai passar um pano na casa. Você pode até deixar já pronto. Você pega assim uma garrafa dessa aqui, tipo de 1 litro, tá? Aqui já não tem mais água, tá? Você pode pegar essa garrafinha aqui de 1 litro, tá bom? Enche d'água e coloca 25 ml de água sanitária. Se você quiser fazer numa garrafa de 2 litros, tipo essa aqui do desinfetante, pode também, tá? Mas aí você dobra, faz 50 ml, certo? Tipo assim, se você errar a dose, de 25 botei foi 30, não tem problema não, tá certo? Mas é mais ou menos nessa faixa, de 25 para 1 litro e de 50 ml se você for fazendo uma garrafa de 2 litros. Pronto, e ali você pode utilizar várias vezes, né? Por exemplo, não faça o furinho, tá bom? Porque aqui vai ficar escapando, certo? É ideal que seja na própria garrafa de uma água sanitária, que já tem usado, né? Porque ela vai ter essa tampinha e tal, você vai tampar, tá bom? E aí você bota, vai passando pano na sua casa, vai fazendo a sua limpeza, certo? Tranquilo. E aí você pode usar essa mistura, nessa dosagem, certo? No pano de chão que você vai colocar lá na porta, certo? Pra quando a pessoa chegar, você joga a misturinha, a pessoa limpa o sapato e entra dentro de casa descalço, deixa o sapato ali pra poder secar. Combinado? Certo? Então, gente, a água sanitária por si só, ela se basta, tá bom? Não precisa fazer um monte de misturas com ela. No banheiro, você pode utilizar ela pura, tá certo? Porque dentro do vaso sanitário já tem água, não é não? Então, você não vai precisar fazer a diluição, você pode utilizar ela pura no vaso sanitário, tá certo? Bota lá, limpa bem as paredes, joga bem nas paredes assim do vaso sanitário, deixa ali uns 10 minutinhos, né, pra agir e aí depois você dá a descarga. Eu não recomendo passar água sanitária no assento, tá bom? Ali você pode estar utilizando só o álcool mesmo, certo? Mas uma coisa de cada vez, certo? Limpou dentro com água sanitária, deu descarga, depois você limpa por fora com álcool, tá bom? Pra não causar essa misturinha entre eles dois. Beleza? Tá joia, gente? Pronto, meus amores. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo. E faça o seguinte, tem uma tarefinha. Eu queria que vocês fizessem um folder, tá? Eu queria que vocês fizessem, tipo um cartaz ou um papelzinho assim, certo? Com essas dicas. Eu vou colocar essas dicas pra vocês lá no Instagram, certo? Um cartazinho todo bonitinho. Vocês podem fazer parecido, não é pra copiar do meu, não. Tá certo, gente? Então, façam. E aí, posta a foto lá pra mim. Tá bom? Para mim, para nós professores, a gente vemos o trabalho de vocês. Esse trabalho pode ser feito tanto pelos alunos do sexto, até pela galerinha do EJA, né? Tá bom? Então, ó, espero ver o trabalho de vocês da mesma forma como eu vi. Um monte de joguinhos, eu achei no máximo, tá? Eu quero ver também o nosso cartaz, né? Pode ser feito só na folhinha mesmo, né? Ou você pode fazer um cartaz na cartolina do jeito que você quiser. Colorir, pintar, escrever essas informações. E aí eu vou dar material para vocês fazerem isso. Combinado? Espero vocês. Até a próxima. Tchau, gente.